Existe uma lei no Brasil vigente, que é a Lei 10.216, que veta, né, proíbe o internamento por longos períodos. Mas, em cumprimento à Lei de Execução Penal, que é a anterior, de uma certa forma, e essa Lei 10.216 ela não é cumprida. Então, pessoas continuam passando por longos períodos de internamento com todos os males causados por longos períodos de internamento, que é exatamente essa destruição dos laços sociais e familiares, essa perda da identidade, né, um ataque frontal à subjetividade, vamos dizer assim. Isso continua existindo nos hospitais de custódia e tratamento do país inteiro. Então, você não tem só Almerindo, você tem vários Almerindos pelo país todo. E, nessa perspectiva, a Secretaria de Justiça na Bahia vem efetivamente investindo em tirar essas pessoas, levá-las em primeiro lugar, através da equipe de saúde mental que trabalha a desinstitucionalização, levá-las a se questionar qual é o meu lugar no mundo. Você tem que dirigir essa pergunta, em primeiro lugar, ao próprio sujeito, numa ética da subjetividade. Mas você não pode esperar que ele sozinho dê conta de responder essa pergunta. Ele precisa responder essa pergunta com auxílio do governo, porque ele já perdeu todos os laços com a sociedade. Ele está solto no mundo. Então, como no momento em que você recebe uma guia de desinternação no hospital de custódia e tratamento para uma pessoa que está em total situação de abandono social e familiar, necessariamente o governo tem que estar dando todo o apoio a essa pessoa para que ela possa se reposicionar subjetivamente no mundo e objetivamente também. E esse é o ponto mais importante. Esse é o segundo objetivo ao qual eu me referi anteriormente e que eu acho que o filme não aborda diretamente, mas que nos leva a ele, que nos leva a essa questão. Então, se essa pessoa tem que sair, ela tem uma guia de desinternação, ela é livre juridicamente. Para onde ela vai? Então, a Secretaria de Justiça pode investir quanto for na desinstitucionalização, comprar Kombi para saídas terapêuticas, ela pode formar equipes de desinstitucionalização, acompanhar esses sujeitos de todas as formas, mas aí você esbarra num muro, num limite, que não é mais somente responsabilidade da Secretaria de Justiça. Chega um momento em que você tem que estar compartilhando essa responsabilidade e atribuindo aos governos, sobretudo na esfera municipal, que deem uma resposta a essa pergunta, que ajudem o sujeito a responder a pergunta qual é o meu lugar no mundo. Então, em muitos casos, de Almerindo inclusive, nós temos nos dirigido à Secretaria Municipal de Saúde do município de Salvador, Secretaria do Desenvolvimento Social, Ministério Público, é nosso parceiro nessa luta, tem sido desde 2003 grande parceiro nosso nessa luta. Onde vamos encaminhar essas pessoas? Elas raramente encontram um espaço na rede do SUS e na rede do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que realmente possa dar um abrigo responsável, tecnicamente competente, para trabalhar com pessoas que não têm um grau significativo de autonomia em termos de autocuidado. Então, são pessoas que estão juridicamente livres, mas que precisam de cuidados, que precisam de orientação, que precisam de uma moradia, e nós não podemos simplesmente jogar essas pessoas no meio da rua. Nós temos que estar fazendo essa saída de maneira parceira com a rede SUS e a rede SUAS. E é aí que eu acho que esse é o nó da questão. A rede substitutiva aos hospícios, lamentavelmente, ainda não está suficientemente estruturada para dar essa resposta. E não é só a saúde, é todo o tripé da Seguridade Social. Previdência, saúde e assistência social. Então, a gente precisa estar responsabilizando os demais setores, inclusive trabalho e educação, para estarem aí juntos, elaborando uma resposta governamental a essa questão. Nas 3 esferas, não é só no município, não. É governo federal, estadual e municipal mesmo, todos juntos. A reforma psiquiátrica, me parece, no campo dos direitos humanos, um dos passos mais importantes e significativos que foi dado no século 20, né? Porque você tirar
pessoas daquela condição de vida que todos conhecíamos, né, dos hospícios, dos hospitais psiquiátricos, da forma como eles eram estruturados e organizados, é um avanço extraordinário. Nós não podemos, de forma nenhuma, perder isso de vista. A reforma psiquiátrica é um grande avanço, mas ela hoje encontra-se num momento em que ela própria se questiona, né, sobre as vicissitudes, os caminhos que ela trilhou. Um dos pontos importantes, e que diz respeito à sua pergunta, é a qualificação das pessoas que trabalham na rede substitutiva. Né? A gente pode se perguntar, será que apesar de terem mudado as estruturas e a proposta num plano geral, e se ter formado uma rede substitutiva importante, ainda insuficiente em número, mas importantíssima, será que mudou o olhar desses profissionais com relação à loucura? E mais ainda, com relação à loucura associada a um delito? Aí é que a gente se questiona. Eu digo isso porque muitas vezes, e aí o filme entra como um instrumento não apenas de gestão, de política, de força política, mas entra também como um instrumento de qualificação. Eu, como gestora, já olho esse filme como um instrumento de qualificação profissional, que pode ser muito importante, porque você tem um caso, você não tem o caso como o de Almerindo, do filme, você tem um caso de um outro personagem, né, que sai, é um egresso do Hospital de Custódia e Tratamento. Esse, para mim, é um caso modelo, na minha cabeça, do ponto de vista da gestão. Ele sai do Hospital de Custódia e Tratamento, vai para uma outra cidade, passa a ser acompanhado, morando numa instituição conveniada com a SEDES estadual. Nós conseguimos uma vaga para ele. Ele passa a ser acompanhado pelo CAPS. O CAPS rejeita este paciente, dizendo que ele é um paciente da justiça, essencialmente. Mas ele é egresso, ele é livre, ele é uma pessoa livre, ele tem que ser tratado na atenção básica. Não tem nenhuma razão para ele estar na justiça ou internado. Então, com o parecer elaborado pelo CAPS local, esse paciente acaba indo parar, esse parecer acaba indo parar nas mãos do juiz, e o juiz, munido de um parecer técnico que diz que o sujeito precisa de um internamento, ele retorna para o Hospital de Custódia. Para mim, esse é um caso emblemático de um fracasso do nosso trabalho, que, na realidade, é um fracasso que esbarrou nesse muro. Então, se você tem o caso de Almerindo, você tem outros casos que eu acho um tanto mais complicados, que são aqueles que vão e voltam. Voltam porque a rede não dá a assistência necessária. A rede, nesse caso, a rede SUS. Né? Então, essa perspectiva de você ter esse filme como um instrumento de conscientização, de sensibilização e como instrumento político mesmo, de chamar a atenção para a vida e a humanidade dessas pessoas, porque essas pessoas são coisificadas, elas são vistas como, às vezes, monstros. E se você for olhar caso a caso, pessoa por pessoa, você vai ver que absolutamente não são monstros, são seres humanos com uma riqueza imensa de possibilidades que se perderam no caminho.